E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luigi e a resenha de hoje vai ser sobre esse livro aqui, Velhos Demais para Morrer, que saiu pela Malê em 2020, do Vinícius Neves Mariano. Não é o primeiro livro que eu leio dele, eu já resenhei no blog o livro Empate, desse mesmo autor, que é uma história muito legal que fala sobre a final de 1950 no Maracanã, a final da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai, que o Brasil precisava de um empate para ser campeão e perdeu. É muito legal a reconstrução que ele faz dessa história. Então vou falar um pouquinho hoje sobre esse livro aqui, que é uma espécie de distopia, é um livro minimamente futurista, com um panorama assim bem preocupante. Beleza? Mas antes de falar do livro, vou pedir o de sempre para você se inscrever no canal, para ativar as notificações, para comentar aí o que você achou desse livro, se você já leu, se você já leu algo parecido com isso. Você pode também me seguir nas redes sociais e também, se você gostar de língua francesa, tem um outro canal que é o Universo Francês. Fica aí a dica para você ir lá e curtir um pouquinho de língua francesa, beleza? Bora falar de Velhos Demais para Morrer. Como eu disse, é um romance futurista e nele nós temos três histórias paralelas, três histórias que aparentemente são bem independentes umas das outras, mas tem alguma coisa ali que as une. Não posso dizer porque, senão eu estragaria a leitura de vocês. É um mundo, esse mundo em que esses personagens vivem, é um mundo pautado pela política ebeísta, ou seja, o que seria isso? Vem de Hebe, deusa da juventude, ou seja, a juventude ela é tida como algo belo a ser preservado. Os velhos eles são jogados para os cantos, os velhos têm uma idade limite que eles podem viver e assegurar socialmente os seus direitos. Depois disso, eles são descartados como lixo. Os próprios velhos têm que dar, os idosos, dar lugar para os jovens sentarem, porque, enfim, eles são o futuro da nação, então temos que cuidar bem deles. É essa a premissa, é essa a lógica desse mundo ebeísta. Porque envelhecer não vale a pena, essa é a verdade. Não vale para você, vocês mesmos acabaram de concordar comigo. Não vale para a sua família, que ganha um fardo a ser carregado indefinidamente, e não vale tampouco para a nossa sociedade. Foi justamente essa compaixão com os idosos que nos levou ao maior caos econômico da nossa história. Ao consentir que o número de velhos chegasse a 50% da população total, obrigou-se a outra metade, nós, os não idosos, a sustentar com o preço da nossa juventude um país inteiro. Esse trecho eu acabei de ler, então mostra muito bem como que a sociedade se porta em relação às pessoas idosas e prioriza então a juventude, porque essa juventude é a que vai produzir, né, essa coisa da produção e contribuir para um mundo organizado, né? E a gente tem como na primeira história como protagonista o Darin, ou Darin. É um rapaz que tem ali em torno dos 35 anos, mas ele não tem 35 anos por momento ele tem 30 anos faltantes. Então, quando a pessoa nasce nesse momento histórico do livro, ela nasce já com uma quantidade de anos a diminuir para a sua morte. Então, ele tem aí em torno de 30 anos restantes, porque em torno dos 65 é que essa pessoa ela é descartada socialmente. E esse personagem, pelo menos na questão de emprego, ele parece muito bem adaptado, ele é uma pessoa que contribui muito para esse mundo que exalta a juventude, mas dentro dele há uma coisinha que o cutuca. Ele já nasceu nesse mundo completamente diferente do nosso, completamente entre aspas, tá? E esse bichinho vai mordendo ele por dentro. Ele quer descobrir, ele não tem memória da infância, por exemplo, ele não sabe quem é ele exatamente, ele tem aí
os períodos de tristeza, ele tem que consultar o médico, etc. Então essa pulguinha atrás da orelha vai fazer com que o Darren tome algumas decisões ao longo da narrativa. A primeira vez que ele aparece na história, inclusive, ele está numa casa chamada Casa Felix Morten. Essas casas estão espalhadas pelo país e são onde as pessoas, onde os idosos voluntariamente se apresentam para morrer, porque eles já acham que vão ser um fardo para a sociedade, para a família, etc. Então, a lavagem cerebral é tão grande que essas pessoas acabam indo. Olha, eu vou me matar para o bem social, para o bem-estar social. E a lavagem é muito grande, a lavagem cerebral, né? Eles topam ir. Então, e é bem bizarro, assim, porque as pessoas vão acompanhar os discursos. E essas pessoas que fazem isso são consideradas heróis da nação, né? Porque elas estão contribuindo para um melhor gerenciamento do dinheiro, etc. Vou deixar um trechinho também aí para o autor falar pra gente, olha só, um trechinho do texto, pra gente ver como é que isso aí funciona no livro. O funcionamento de uma casa de Felix Morten era simples. Na recepção eram feitas inscrições dos voluntários. Qualquer idoso, saudável ou não, ativo ou não, independente de sua classe social, raça ou origem, podia se inscrever. Não havia nenhum obstáculo para se voluntariar. Bastava apenas indicar, no ato da inscrição, a data da cerimônia. Mínimo de 5 dias para a preparação da casa e máximo de 1 mês. As medidas que vestia e a quem se destinaria o BCN, bônus pelo compromisso com a nação. Para se voluntariar, não era necessário estar acompanhado ou atestar saúde mental. Tampouco havia taxas, mas o inscrito que desistisse da cerimônia era punido com 6 anos de débito trabalhista para pagar os custos da organização. Na segunda dessas tramas, nós temos o Perdigueiro como protagonista. É um menino de mais ou menos 13 anos de idade e ele é um cão. Sim, ele é um cão, mas assim, ele é um ser humano, mas o nome da função que ele exerce é um cão porque ele caça velhos perdidos pela floresta. Esses velhos que decidem não se matar, que decidem não se voluntariar, eles têm um preço no mercado informal, né? E ele caça esses velhos com alguns cachorros, aí cachorros os animais mesmo, para entregar para a raposa, que é uma espécie de chefe maior dele, e ele chama de pai, né? Não é bem pai, mas ele chama de pai. É um menino que cresceu sabendo que ele tinha que ser um bom caçador, um bom cão, mas que também sente uma necessidade afetiva. E o pai é muito violento, e ele fica nessa dúvida sempre, dessa questão do me ensinaram o terror, me ensinaram a maldade e o ódio, mas alguma coisa dentro dele também o cativa ali para talvez ser diferente. Ele quer uma afetividade que o pai não lhe dá. A terceira história é sobre a Piedade, uma mulher que já passou da idade aceitável pela sociedade, não se voluntariou para a morte e decidiu começar uma errância, porque tem algumas cidades que são fantasmas. Tem uma explicação muito legal no livro, né, por que as cidades médias e pequenas acabaram desaparecendo, só ficaram as cidades grandes, as pessoas abandonaram lá, e ela acaba tentando achar um lugar para ficar um pouco, comer, e tentar escapar dessas pessoas que caçam, né, esses cães, essas raposas que caçam os idosos. E ela passa por algumas comunidades, porque há várias comunidades de resistência, isso que é legal, né? E ela guarda um segredo dentro dela que vai unir as 3 narrativas. E é o máximo que eu posso dizer. Eu gostei muito do livro, gostei da ambientação do livro, o autor sabe colocar o leitor dentro da cena, então assim, a cadência da narrativa foi muito legal. Eu só esperava, mas é uma questão da expectativa minha enquanto leitor, um confrontamento mais direto de um poder paralelo e resistente contra o poder centralizado, né? Já uma dica que eu dou para vocês não esperarem exatamente isso. Eu não estou dizendo o final, eu não estou dizendo o percurso total das personagens, mas talvez influenciado por essas narrativas televisivas, de séries, streaming, essas coisas, a minha mente foi conduzida para isso, então eu esperei uma coisa. Mas a revolução não se dá no coletivo necessariamente. Se dá um pouco, mas se dá também a nível de individualidade.
E é tão boa a ambientação que o autor faz que às vezes eu me senti assim dentro de um The Walking Dead, sabe? As perseguições da mata, esse mundo às avessas, sabe? E em alguns momentos eu senti também que eu tava ali perto de um Fahrenheit 451, sabe? Esse ódio ao conhecimento, ao livro, à história, que outras distopias também já exploraram, né? Então há sim um diálogo com outras distopias, mas essa aqui para de pé sozinha, não precisa, não deve nada a nenhuma delas. Uma distopia também é forte na medida em que ela estabelece algum paralelo com a sua realidade. A realidade do autor enquanto escreve ou a realidade do leitor enquanto lê. Nesse caso, foi do autor que publicou em 2020 e eu estou lendo em 2021. Então, tem muita semelhança. Eu fico pensando, será que nós já não tratamos os idosos dessa maneira? Né? É só para um exemplo, a questão da previdência, né? Aumentando a idade para se aposentar, etc. Eu entendo que tem toda uma lógica aí de pirâmide, da população e tudo mais, mas a gente também tem um descaso em relação a essas pessoas, né? Tivemos esse descaso na pandemia também, inclusive aí, né? Agora tudo bem que estão vacinando, mas tá morrendo só pessoas idosas mesmo, então tanto faz, né? Ou seja, o valor da vida do idoso é muito menor, e sendo que na verdade é uma vida como todas as outras, né? Inclusive com muito mais experiências do que pessoas mais jovens. E a gente vive numa sociedade que cultua o que é jovem. Então passou de uma certa idade, já é ultrapassado, já é velho, a gente faz isso com as coisas. E em alguns momentos do livro a gente percebe uma coisa que eu acho que que acontece muito na nossa realidade, né? É muito comum governos autocratas, governos ditatoriais se travestirem de liberais, né? Dizendo que eles abrem oportunidades, olha, em outros momentos isso não aconteceu, agora está acontecendo, então vamos louvar isso. Mas no fundo, eles são autocratas porque eles nos dão a liberdade para escolher o que deve ser escolhido. E isso eu só posso ler como se fosse de um governo autocrata. Os defensores da política ibeísta costumavam utilizar, além dos números que evidenciavam a crise e a ligavam diretamente à alta porcentagem da população economicamente ativa, o argumento de que nunca antes na história uma sociedade tinha sido tão igualitária quanto agora. Não havia diferenças entre brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres, católicos, muçulmanos e umbandistas. Todos eram iguais e possuíam o mesmo privilégio, direitos e deveres, contanto que não fosse velho, todo mundo é aceito. Há uma outra coisa do livro que eu já ia esquecendo: as pessoas podem ser presas por crime de ócio, ou seja, elas não estão fazendo nada e por não estarem fazendo nada, por não estarem produzindo alguma coisa, simplesmente eram presas, né? Gente, isso não é um modelo totalmente fordiano, né? Produção em escala, produção o tempo todo. Será que a gente não vive assim? Será que a gente já não... Eu falo por mim. Em muitos momentos eu me pego com os pés pra cima no sofá, sei lá, pensando na vida, e de repente alguma coisinha me puxa e fala, olha, vai produzir alguma coisa, você tem que produzir. Então assim, essa coisa da produção, é uma coisa que a gente já vive, isso não é de agora, isso já é desde a primeira Revolução Industrial, a gente já sofre com isso e a coisa vai apertando ainda mais. É a porca do parafuso, entendeu? Então eu acho que essa distopia ela tem muito da nossa realidade. E para terminar eu deixo uma frase que me conquistou muito lendo o livro. Não porque ela é boa, mas porque eu acho que é bem verdade. Não que ela é positiva, mas que ela é bem verdade. Ao contrário do amor, é muito fácil justificar o ódio. E a gente tem visto isso nos últimos anos. E é isso, gente. Já leu livros assim, distópicos? Escreva aí nos comentários. Conhecia livros brasileiros assim? Pois é, você acha que só lá no estrangeiro que se escreve assim? Aqui também tem muita gente que produz coisas assim. Se você conhecer, escreva nos comentários, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Fico por aqui, um abraço e até a próxima!